Estamos iniciando a nossa aula número 211 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Esse bloco, do caráter espiritual, ele é totalmente revolucionário em relação aos conceitos de caridade e o papel de Jesus no mundo. Por quê? Porque nós estudamos nos blocos anteriores a existência da vida extraterrestre. Com a existência da vida extraterrestre, novos mundos, mundos mais adiantados que a Terra e mundos menos adiantados espiritualmente, surge uma humanidade dotada de razão em todos os planetas habitáveis. Ou seja, a Terra deixa de ser o centro espiritual do universo. Jesus, o único avatar, o único Cristo existente no universo, a semelhança de quando Galileu afirmou, junto com Kepler, que a Terra não era o centro do universo, era apenas um planeta que orbitava em torno do Sol. Tirando essa centralização astronômica da Terra e colocando ela como um planeta comum. E a mesma coisa acontece hoje quando nós tiramos essa centralização espiritual do universo, calcada aqui em Jesus ou no planeta Terra, e levamos ele para os infinitos do mundo afim. Então, essa visão cósmica da criação e a visão extraplanetária de vida inteligente e dotados de razão seres modifica todos os nossos parâmetros, todos os referenciais espirituais. Daí a originalidade desse trabalho, a quem eu realmente me curvo e me agradeço aos espíritos que me inspiram e que me dão luzes para que eu possa chegar a esses juízos e essas conclusões. Então, nós vimos que as consequências da existência da vida extraterrestre sobre Jesus são 4 consequências. Primeiro, na primeira premissa que nós vimos na aula passada. Primeira consequência, existência de outros mundos. O que é que gera? A primeira premissa, a caridade é ecumênica e universal. Afeta todos os mundos onde há seres inteligentes e dotados de razão. Então, a caridade é cósmica. Segundo, a caridade é divina. Segunda premissa, a caridade é lei divina. Cria. Sua universalidade cósmica está em relação de conformidade com sua origem divina, ou seja, o fato de ser cósmica, ela se torna divina também. Sendo divina, ela também se torna eterna e imutável. Portanto, a caridade como lei divina é eterna e imutável. Terceiro, Jesus não criou a caridade. Esse é o ponto que afeta Jesus. Terceira premissa, Jesus não criou a justiça, a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele a reproduz em seus ensinamentos e a exemplifica na prática. Então, Jesus não é o criador dessas leis, ele é o reprodutor, ele repercute e exemplifica. Quarto, a relativação de Jesus na sua missão messiânica da Terra. Tendo em vista esse infinito de mundos inteligentes, surge a quarta premissa. Jesus é o Cristo espiritual do planeta Terra, daqui. Mas não do Cristo de outros mundos, o Cristo cósmico. Que coisa impressionante. Quinto, Jesus é o guia modelo a ser seguido. Sim, quinta premissa, Jesus para nós homens é o tipo de perfeição moral que a humanidade aqui na Terra pode ambicionar. Portanto, essas foram as premissas que eu li na aula anterior. Eu li sobre a existência de outros mundos, não é? A primeira premissa, e agora nós vamos continuar estudando a caridade como lei divina. Segunda premissa, a caridade é lei divina. Sua universalidade cósmica está em relação de conformidade com a sua origem divina. Sendo divina, é eterna e imutável. Diz Allan Kardec nesse sentido no Livro dos Espíritos, lei divina ou natural? Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? Interroga.
A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Vocês entenderam? Quer dizer, a gente seguir a lei natural, a lei divina, nós vamos ser felizes. Nós somos infelizes quando nós atravessamos essa lei, ou violentamos essa lei, ou não respeitamos essa lei. Enfim, esses são os conceitos tão liberais que o Espiritismo propõe. Indica-lhe essa lei natural o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, se afastar das leis divinas é buscar a felicidade, se aproximar é buscar a felicidade. A lei divina é a única verdadeira para a felicidade do homem. Primeiro ponto, confirmação. Pergunta 615. A lei de Deus é eterna? Resposta. Ela é eterna e imutável, como o próprio Jesus. Próprio Deus, aliás. Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Portanto, a lei divina, criação de Deus, e Deus é perfeito, ele não vai fazer alguma coisa assim que seja assim modificável, ele não vai fazer alguma coisa transitória, ele faz criação eterna e perfeita em si mesma, que é a imutabilidade. Estão gostando? Então, pois é, isso aí é o nosso, diria, nossa religião espírita. Estou falando aqui da religião espírita, né? Dos nossos artigos não são de fé, mas nossa convicção, né, religiosa, está aqui, ó. É o que eu estou lendo hoje. Pode dizer, então vamos botar, deixa, artigos de fé. Então, são nossos conceitos de fé, de convicção em Deus e de respeito às leis divinas. Isso é a nossa religião. Nós não temos sacerdote, não temos liturgia, não temos sacramento, não temos cerimônia, não temos culto. Não achamos que uma instituição qualquer vai nos salvar, ou que um sacerdote vai nos intermediar junto a Deus. Não temos nada disso. Nós estamos lendo isso. Essa é a nossa convicção. É por aqui que nós temos que andar, sem dependência de ninguém, pelo nosso próprio livre-arbítrio e a nossa inteligência. Então vamos lá, pergunta 616. Poderia Deus, numa época, prescrever aos homens algo que lhes proibisse noutra? Quer dizer, Deus prescrever e depois vedar? Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis porque elas são imperfeitas. É verdade, as leis humanas estão sempre em processo de modificação. A harmonia que regula o universo material, que é o âmbito da física, da química, da astrologia, astronomia no caso, e o universo moral, que é uma das leis morais, é fundamentada essa harmonia nas leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Portanto, citação, leis que regulam o universo material e o universo moral são eternas e imutáveis. Então, está aí, tudo eterno e imutável. Então, está caminhando para a realidade de Deus. Pergunta 617. Qual é a abrangência das leis divinas? Concerne a outra coisa que não apenas a conduta moral, quer dizer, seria só o viés moral? Aí o Espírito responde: todas as leis da natureza são divinas, visto que todas as coisas, Deus é autor de todas as coisas. O sábio, o cientista, estuda as leis da matéria, então as leis divinas materiais. E o homem de bem estuda as leis divinas morais, que são as leis da alma, e as pratica. Portanto, todas as leis da natureza são divinas, sejam elas materiais e morais. Muito bem. Então, nós vimos aqui esse caráter, a segunda premissa, que as leis de Deus, a caridade é uma lei divina, portanto, ela é eterna e imutável, como tal lei. E ela foi criada por Deus. Todos os grandes sábios da antiguidade, ou guias, ou messias, ou avatares, Senhor Krishna, Senhor Buda, alguma coisa com Moisés também, próprio Jesus, todos esses reproduzem esses ensinamentos, porque eles perceberam e através do seu comportamento, do seu exemplo, eles levam esses ensinamentos a serem seguidos. Muito bem. Vamos ver agora o papel de Jesus na caridade, que é a terceira premissa.
Qual é o papel de Jesus na caridade? Terceira premissa. Jesus não criou a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele a reproduz em seus ensinamentos e exemplifica na prática. Então, ele não criou, mas ele ensina e exemplifica. Tá certo? A questão 626 do nosso Livro dos Espíritos define com precisão o que eu estou dizendo aqui. Pergunta 626. As leis divinas ou naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Interroga. E antes só se teve conhecimento por intuição? Só foram reveladas por Jesus e antes se sabia apenas por uma intuição? A resposta do Espírito. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que manifestaram com a sua sabedoria puderem compreendê-la, ensiná-las, desde os séculos mais remotos, através dos seus ensinos, mesmo incompletos. Eles prepararam o terreno para receber a semente. Muito bem. Estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, porque elas são da natureza, está vendo? A força do Espiritismo é essa. O Espiritismo está dentro da lei da natureza. Ninguém vai poder mexer com ele. Ele é uma lei natural. Os seus ensinamentos. Assim como o corpo cai e vai cair para baixo, porque a gravidade atrai, é lei natural. Assim como o corpo mais quente aqui que eu coloco e um corpo mais frio, o calor do mais quente vai passar para o mais frio até igualar a temperatura, uma lei. Assim como eu produzi uma descarga elétrica e ela vai para uma área de maior potencial para o menor potencial, ela vai migrar o elétron, que são leis da natureza, são leis da vida. Assim o Espiritismo também é essa lei, ninguém vai mexer com ele. Ele está dentro da lei da natureza. Daí a nossa tranquilidade, daí a nossa segurança e daí a nossa singeleza também, porque nós não queremos converter ninguém a nada. Não temos essa pretensão de fazer seguidores. Cada um segue e faz o que puder. Mas a nossa convicção, ela é pétrea nesse sentido. Ela tem que ser colocada para aqueles que têm desejo de aprender. Se vão praticá-la, se vão aprender, para nós isso é secundário. O importante é que nós sejamos coerentes com aquilo que é da nossa convicção espiritual. E o Espiritismo está efetivamente dentro disso. Não há críticas ao Espiritismo. Não é possível criticar o Espiritismo. O Espiritismo é de Kardec, estou lendo. Os outros não fazem parte da nossa doutrina. Portanto, estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las quando quis investigá-las. E por isso que os preceitos que ela consagram foram proclamados em todos os tempos, por todos os tempos, por homens de bem e também por isso que dela se encontram elementos na doutrina moral de todos os povos, saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e superstição. Então, esses princípios divinos se encontram em todas as mitologias, em todas as filosofias, em todas as religiões, em todos os cultos, de uma maneira imperfeita. Mas eles estão ali, de alguma maneira, existindo. O que é que quer o professor Kardec dizer? Por essas palavras, compete ser a caridade criação primária de Deus, não de nenhum homem, nem mesmo do Cristo. É isso que nós vimos aqui. Essa é a primeira conclusão da lei divina. Aliás, Jesus foi igualmente criado por Deus, não é? Jesus é uma criação de Deus, não é Deus. Vocês já imaginaram Deus criando Jesus? Tem que imaginar. Se vocês acreditam, são monoteístas, vocês têm que verificar que existe um Deus soberano, inteligência suprema, criador de todas as coisas. Tem um Deus soberano. E abaixo desse Deus soberano vem as criações. Jesus é uma criação de Deus. Foi igualmente criado por Deus como todos os espíritos. E não existe privilégio na criação dos espíritos. Quer dizer, não existe espíritos que são privilegiados por Deus. Todos têm que seguir o seu destino.
Veja aqui a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Pergunta o Allan Kardec. Dentro dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Pergunta Allan Kardec. Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. Está aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 115. Então, todos foram criados iguais. Foi individualização do elemento inteligente universal, que é o princípio inteligente universal que se individualiza, e esse elemento inteligente começa a criar uma consciência. Essa consciência adverte sobre, verifica que tem uma concepção de futuro, essa consciência, a diferenciação entre o bem e o mal, e também tem uma ideia de que os seus atos vão gerar efeitos, não serão consequentes. Esse elemento principal do princípio inteligente, agora, como criação do elemento inteligente universal, esse princípio inteligente, que tem essa consciência com esses atributos, é o espírito. Aí o espírito vai caminhar, mas no início ele é simples e ignorante. Não existe outro caminho na criação. A criação é evolutiva, segue o sentido da inteligência de Deus, e que Deus nos acompanhe nesse trabalho. Muito bem. Coube a Jesus reproduzir a lei divina da justiça, do amor e da caridade em seu evangelho e também exemplificá-la em seu comportamento. Em paralelo, retroagindo a afirmativa de Paulo, lá atrás, que Paulo falou, ainda na mensagem, que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, essa afirmativa mostra-se restritiva, exclusivista. Muitos, como se viu, a praticam tendo em vista seu caráter ecumênico. São encontrados em todas as religiões a caridade, em todos os cultos, não é só de Jesus. Então, aí foi um fenômeno que hoje chamamos de atavismo, né? Uma relação muito íntima de Paulo, o Espírito, com Jesus. Ele colocou isso dentro dos seus sentimentos de amor e devoção a Jesus. Quarta premissa. Jesus, relativização de sua missão messiânica na Terra. Deixa eu ver se ainda tem. Ainda dá para fazer esse ponto. Então vamos estudar essa relativização, quer dizer, Jesus já não é mais o Cristo cósmico, ele é o Cristo terreno. Nos planetas felizes tem outros Cristos, nos planetas de regeneração tem outros Cristos, nos planetas onde a barbárie vige, o povo primitivo, tem outros líderes espirituais. Então nós abrangemos, nós somos seres do universo, nós não somos mais seres de uma religião. A religião para nós acabou. Acabou quando nós temos a visão cósmica de Deus, que cria infinitos, bilhões e zilhões de planetas, de galáxias, de astros cósmicos, né? Astros, corpos celestes, corpos, e infinitos seres inteligentes. É uma coisa inconcebível. Mas nós não somos mais do mundo só. Nós podemos sair da Terra e encarnar em um planeta melhor, se nós agirmos melhor. Quer dizer, a humanidade, ela não se cingiu mais à Terra. A religião não é mais da Terra. A religião é cósmica, universal. Deus é que patrocina isso. E os espíritos superiores puros é que são os prepostos de Deus nestas diversas vidas inteligentes. Então nós ficamos livres. Essa é a nossa religião. Amar, porque a caridade é que coloca o veículo comum, a fala comum, entre aspas, de todo o universo é a prática do amor ao próximo, a prática da caridade, a devoção a Deus. Então, nós estamos abrindo nossos horizontes. E, nesse sentido, há uma relativização da missão de Jesus na Terra, sua missão messiânica, de Messias. É a quarta premissa. Jesus é o Cristo espiritual do planeta Terra, mas não o Cristo dos outros mundos. É a premissa. Comentários. Considerando-se a existência de seres inteligentes e racionais em outros mundos, é de supor que outros Cristos e outros Messias existam e vivam nesse mundo, habitarem esse mundo.
cuja liderança espiritual corresponderá ao seu grau de evolução. Eles vão habitar e a liderança deles será em paralelo ao grau de evolução espiritual desses mundos. Então surgem os Cristos dos mundos de prova, expiação, os Cristos do mundo de regeneração, os Cristos dos mundos felizes, tudo levado ao infinito da criação cósmica de Deus, levado à potência infinita. Então, nós ficamos aqui com esse gráfico para terminar a aula de hoje. Relativização dos Cristos planetários. Deixa eu ver aqui. Aqui é o mundo 1. O mundo 1 tem a evolução 1, é um Cristo 1. Aqui é o mundo 2. Aqui esse é o mais evoluído. Esse aqui é medianamente evoluído. É o Cristo 2 desse intermediário planeta. E esse aqui é o Cristo 3 desse planeta de pouca evolução. É o menos evoluído. Então, a vida, a inteligência extraterrestre, nesses sistemas planetários, que a gente vai vendo, ela vai gerando correspondências intelectuais e espirituais particularizadas a cada sistema, cada grupo planetário. E com uma correspondência espiritual e intelectual, vai gerar lideranças espirituais, lideranças que se ascendem a um grau superior, bem superior dos seus habitantes, que são os Messias, os Cristos. Cristo desse planeta de regeneração por eles, Cristo planeta de regeneração, de transição da Terra, etc, etc. Portanto, temos aqui os mundos felizes, os mundos de regeneração, o mundo de provas e expiações, que é a Terra, que é o planeta Terra, e os mundos primitivos, que a Terra já superou. Bem, nós estamos terminando esse bloco. Eu espero que vocês tenham aprendido. Né? Aí muito pergunta, professor, o senhor fala que o Espiritismo não é religião, uma filosofia, como é que eu vou praticar minha adoração? Que é religião? É uma religião filosófica. Eu adoro a Deus, é um ato religioso. Eu me submeto a Deus, é um ato religioso. Eu tenho fé na vida futura, é um ato religioso. Eu sei que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem, e se eu fizer o mal, eu vou receber o mal, é um ato religioso. Toda essa devoção que eu tenho, esse amor pela natureza, pela vida, por tudo que existe na criação divina, é um ato religioso, é adoração a Deus. Então, nós somos religiosos, no sentido dessa conexão lógica, racional, com a própria essencialidade da religião, que é Deus. Porque se nós não concebêssemos Deus, nós não seríamos religiosos. Mas é básica a concepção de Deus, então nós somos religiosos. Nós acreditamos. Aí você acredita em Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, a expectativa maior de evolução que nós podemos alcançar nesse planeta ainda tão atrasado. Então nós somos religiosos e, sobretudo, nessa religiosidade, nós praticamos o amor ao próximo, que é a caridade. Então não venha nos dizer que nós não somos religiosos, porque tudo que nós fizermos vai ser um dever contraído junto à justiça divina, que é a justiça do amor e da caridade, para servir o próximo e servirmos a Deus com todas as forças do nosso coração, da nossa capacidade intelectual, dos nossos sentimentos do bem e de amor. É aí que nós vamos caminhar. Somos seres divinos na medida que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas também abraçamos o nosso grande Deus, que é o Deus que está lá em cima, numa noite escura, sem lua, cintilando lá fora, numa galáxia qualquer, onde há milhões de anos-luz habitam seres como nós, provavelmente mais evoluídos. Portanto, fiquemos felizes nessa filiação divina, que é o grande signo da nossa religiosidade. Nós somos religiosos, sim, somos filhos de Deus. Flores, obrigado pela atenção de todos.